E aí, galera, vamos lá? Aficionados por ortodontia. Hoje a gente vai falar sobre diastemas. O que é diastema? Que nome bonito, né? O que será isso? Diastema é isso aqui, ó. Essa separação que geralmente acontece entre os incisivos centrais superiores. E nós vamos discutir não o que é, mas por que é, para a gente poder entender e clarificar um pouco um mito que existe a respeito dos diastemas. Para a gente fazer isso, nós vamos analisar esse caso aqui na vista lateral direita, nada demais, uma boa relação de guia de lateralidade canina. Na lateral esquerda, também uma boa guia de lateralidade canina. A gente vê que um segundo premolar que está ali, um pouco escondido, e a gente já deve começar a suspeitar que esse dente está no pálato, ou seja, no céu da boca do paciente. Lembrando que os caninos estão bem relacionados, ou seja, a gente não deve mexer na região de caninos. A gente teria que fazer um movimento para corrigir esse dente, para colocar ele no arco dos caninos para trás. E na vista anterior, o que a gente tem é isso aqui, uma oclusão um pouco diferente daquilo que a gente tem como padrão, que a gente nota realmente um diastema grande aqui na frente e percebe mais, e isso é que realmente importa, que é o que nós chamamos de mordida profunda. Olha só, na foto aproximada, quando a gente olha entre os dois dentes superiores, o dente inferior chega a tocar na gengiva palatina, ou seja, na gengiva do lado de dentro, em cima. Ou seja, o trespasse vertical desses dentes está muito aumentado. Traduzindo isso para palavras mais simples, o encaixe dele deveria ser aqui e está aqui. É isso, basicamente. Vendo agora a foto por palatina, a gente observa aquele dente em seta azul que eu tinha comentado com vocês, que realmente está para dentro, ou seja, está para o palato, e que nós temos que colocar ele no arco. Vamos começar por ele então, o que nós temos que fazer? Colocamos um MPO, que é um parafuso ortodôntico, que não é a mesma coisa e não é o mesmo material dos parafusos de implante. Esse parafuso é aparafusado no osso. Na cabeça desse parafuso tem um buraquinho por onde passa um fio, e ao redor desse fio vai haver uma mola que liga do parafuso até o último dente. Essa mola vai pegar o último dente, levar para trás, depois levamos o outro, e assim nós vamos abrir espaço para pegar o premolar, que está pelo palato, e colocar na posição correta. Por que você simplesmente não coloca uma mola entre os dentes que estão, entre aspas, espremendo esse premolar que está no palato? Se você coloca a mola nessa posição, você não só empurra para trás os dentes de trás, mas você também empurra para frente os dentes da frente. E logo ali atrás eu comentei com você, a relação de guia de lateralidade canino desse paciente é boa. A gente não tem e não pode mexer nisso. Então resta para a gente usar a técnica com ancoragem ortodôntica para poder distalizar, ou seja, levar para trás o lado esquerdo e abrir o espaço. É por essa razão que não se usa a mola simples ali. E assim, depois de algum tempo, a gente conseguiu abrir esse espaço levando para trás e pegamos aquele dente que está no palato e colocamos na posição certa, como aparece aí. Um outro problema que tem nesse caso é a mordida profunda, e que nós já abordamos uma série de vezes em outros vídeos, basta você consultar, que a gente vai resolver através dos arcos de curva reversa e arcos de curva acentuada, e isso não tem muito problema, muito o que se discutir. Eu acho que o que mais vale nesse caso para se discutir é a etiologia do diastema, ou seja, qual a razão, qual é o fundamento de aparecer aquele espaço na frente do sorriso. Para entender isso, a gente tem que focar o nosso estudo, nossa região de estudo, nessa região anterior, e eu sei que boa parte das pessoas vão dizer, isso aconteceu por causa do freio labial. E eu vou te dizer, olha, o freio labial, grande parte das vezes, eu disse grande parte das vezes, é um mito que ainda não foi derrubado e que a gente precisa de combater. Bom, quando nós temos uma situação de freio labial que abre espaço entre os dentes, numa fotografia por oclusal dessa região, a gente observa esta imagem. Vocês veem que quando a gente puxa o lábio, a região entre os dentes fica
isquêmica, fica branca, ou seja, o fluxo de sangue diminui. Isso significa que este ligamento, neste caso, realmente é capaz de afastar os dentes. Ou seja, este ligamento, neste caso, tem corpo, volume e densidade suficiente para afastar os dentes. Agora vamos olhar essa outra foto, que inclusive é uma foto que está na internet, em que o professor ensina a fazer cirurgias de freio labial. Olha lá, você puxando o lábio, você vê que não fica isquêmico, não fica branco entre os dentes. Ou seja, esse paciente vai fazer uma cirurgia de remoção de freio labial à toa. E acontece muito? Muito. O que eu estava dizendo a vocês é o seguinte: o freio labial que abre espaço entre os dentes é o freio labial que vem da sutura incisiva, ou seja, aqui na frente nós temos dois ossos. Com o decorrer do tempo, com a idade, esses ossos vão se consolidando. Mas há pessoas em que, aqui na ponta desses ossos, não há essa consolidação. Eles não se tornam um só osso. E dali pode surgir um tendão, um ligamento, que tem dureza, espessura e condições de abrir espaço. Agora, no caso que nós estamos estudando, tem tudo a ver com anatomia dentária e posição dentária, ou seja, é um problema ortodôntico. Para entender isso, nós vamos ter que começar a ver os dentes ali da frente e sua anatomia para entender o que pode estar acontecendo aqui. Então, olha só, essa é a imagem do incisivo central superior. Observe a segunda foto e a quarta foto, que são importantes, porque mostram pelo lado de dentro o formato que tem esse dente e pela oclusal mostra um encaixe que existe para o dente inferior, numa região chamada cíngulo. Os incisivos inferiores têm este formato. Observem que, se você pegar a segunda foto da fotografia da imagem anterior e a desta, vocês vão observar que ali existe uma possibilidade de encaixe perfeito entre esses dentes. Vamos ver isso mais de perto? Olha só a anatomia do incisivo lateral superior e aqui a anatomia do incisivo central inferior. Colocando uma do lado, olha as áreas que a gente vê em vermelho e azul. Essas áreas são feitas para ser casadas, para se adaptarem, de tal forma que quando a boca está fechada, os dentes se fechem e produzam este momento de força aqui. No caso do nosso paciente em específico, a situação que a gente está vendo é uma situação que os incisivos inferiores não fecham, não ocluem naquela posição que nós gostaríamos. Eles ocluem lá em cima, além do dente, quase que na região da raiz. E sendo assim, quando esses incisivos inferiores ocluem nessa posição, o vetor de força, ou seja, aonde ele encosta, só pode gerar uma única força, que é para anterior. Veja bem o que eu quero dizer. Quando o dente se encaixa no outro desta forma, que é aquilo que a natureza programou, existe uma dissipação de força para cervical, que é anulada pela própria resistência do osso, e uma parte dessa força se decompõe para vestibular, que é anulada pelo lábio. O lábio não está ali simplesmente para vedar a boca, simplesmente para ser bonito, simplesmente para ajudar nos fonemas ou na fala. Ele também tem função de contenção dos dentes. Ou seja, os dentes inferiores ocluem nos superiores, fazem uma pequena força para frente, mas aqui nós temos o lábio que contém esse dente na posição. Por isso, esse sistema todo de oclusão precisa ser tão bem encaixado. E é assim, respeitando esses preceitos muito simples, muito lógicos, que a gente chega num resultado como esse. Vê que os dentes aqui estão mais alinhados agora, do outro lado a chave de guia de lateralidade canina à esquerda foi respeitada sem problema, distalizamos os molares, encaixamos o premolar na sua posição correta e a vista anterior mostra pra gente que os dentes já não tem mais aquela situação de mordida profunda, eles foram colocados numa nova situação e que os diastemas foram corrigidos. E a comparação das duas situações, anterior e final de tratamento, é essa aqui. E o intuito dessa nossa conversa de hoje é realmente levar as pessoas, principalmente os profissionais de odontologia, a pensarem de uma forma mais complexa as coisas na odontologia. Não basta alguém em uma aula chegar e falar: ó, isso aí é freio labial, faz a cirurgia. Isso é freio labial, faz a cirurgia.
falar isso e você acreditar nessas lendas. É necessário que você entenda um pouco de oclusão para ter justificativas um pouco mais lógicas e, lógico, ter uma vida mais feliz dentro da sua futura profissão, não ludibriando seus pacientes. Se você gostou desse conteúdo, dá uma moralzinha pro tio. Aperta o botãozinho aqui, o joinha. Um grande abraço, até a próxima.